Glória a Deus. Podem se assentar. 2 Reis, capítulo 8. 2 Reis, capítulo 8. Versículo 1. A gente está falando de restauração. Esse é o ano de restauração. Restauração de quê? Restauração para quê? O que nós precisamos ser restaurados? Essas têm sido as nossas reflexões. E hoje eu queria falar de uma restauração da sunamita. Esta mulher que sofreu por perdas, mas ela teve a sua restituição, sua restauração. Só pode haver restauração quando há perdas. E nós precisamos entender que Deus nos criou dentro de um projeto e que houve perdas. Houve perdas porque a Bíblia diz, todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Sabe, amados, nós estamos num processo, num caminho de restauração, todos nós. Ninguém aqui está perfeito diante de Deus, pleno diante de Deus. Sofremos com a queda nos desvirtuou do projeto de Deus, e todos nós pecamos. Por isso, a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O que acontece é que após a queda, todos nós caminhamos em direção a essa restauração e buscamos agora o coração de Deus, voltarmos à comunhão com Deus. Mas o interessante é que isso é intrínseco no homem. Obrigado, meu amado. Todo ser humano tem desejo de Deus. Até aqueles que se dizem ateus. Mas o ser humano busca, de alguma forma, se prostrar ou se dobrar diante de algo. Ainda que seja a ciência, ainda que seja a sua própria consciência. Mas nós estamos sempre buscando servir algo. Alguns vivem servindo os seus próprios sonhos, outros os seus próprios desejos, outros buscam a Deus de alguma forma, outros vão buscar a natureza. Mas estamos em busca de algo que vale ao nosso espírito. O homem sente o desejo de se relacionar com Deus. Isso é algo que é inerente de todo ser humano. E é por isso que a igreja existe desde os primórdios. A igreja não nasceu no Novo Testamento. A igreja veio lá de trás. Aliás, a igreja é ajuntamento. E ajuntamento existia desde o Antigo Testamento. Ideia de ajuntamento lá desde Abraão. E nós temos então a igreja vindo, se reunindo, as pessoas buscando a Deus, invocando o nome do Senhor, a fim de que Deus se revele a elas, se manifeste a cada uma delas, e assim tem sido até nossos dias. Bem, é bem verdade que nesses dias que nós estamos vivendo, nós encontramos muita oposição contra a igreja. Muita resistência, e isso Jesus já tinha falado, que nos últimos dias a fé esfriaria, as pessoas estariam realmente desacreditando de Deus, e isso afetaria a igreja. Isso está afetando a igreja nos nossos dias, mas isso não vai destruir a igreja. Igreja, irmãos, não vai acabar, né? Porque ela é projeto do Senhor. E restauração tem a ver com o nosso coração, com aquilo que Deus nos criou para ser. Tem a ver com a sua vida, tem a ver com a minha vida. E eu quero ler agora o texto de 2 Reis 8. Diz assim: Eliseu falou àquela mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo: levante-se e saia daqui com os membros da sua casa e fique peregrinando onde você puder peregrinar, porque o Senhor determinou que haverá uma fome neste país, a qual irá durar 7 anos. A mulher se levantou e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa, peregrinou durante 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi falar com o rei,
para reclamar a sua casa e as suas terras. O rei estava falando com Geazi, o servo do homem de Deus, dizendo: conte-me todas as obras grandes que Eliseu tem feito. Ele estava contando ao rei como Eliseu havia restaurado a vida um morto, quando a mulher, cujo filho lhe havia restaurado a vida, chegou para reclamar a sua casa e as suas terras. Então Geazi disse: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o filho dela, a quem Eliseu restaurou a vida. O rei interrogou a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei colocou um oficial à disposição da mulher e lhe deu a seguinte ordem: faça com que lhe seja restituído tudo o que era dela, inclusive todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Estamos falando de uma mulher que tinha perdido o filho. Eliseu foi lá, deitou sobre a criança, esse menino voltou a viver. Foi restituído o filho dessa mulher. Essa mulher passou por situações horríveis. Talvez se essa mulher estivesse vivendo nos nossos dias, a gente iria dizer assim: nossa, mas essa mulher a bichinha está debaixo de maldição, só pode. Primeiro morre o filho, aí o profeta tem que intervir, agora a mulher perde a casa, está perdendo tudo. É uma mulherzinha, nasceu no dia 13. Né? O pessoal diz que 13 é número de azar, né? Não acredito muito nisso, não. Aliás, eu não acredito nada nisso, mas algumas pessoas dizem, mas vamos dizer que essa mulher fosse realmente azarada. Essa mulher tivesse jogado pedra na cruz. Ela estava vivendo dias de luto, porque ela tinha vivido perdas. E todas as vezes que nós sofremos alguma perda significativa, nós sofremos. Ninguém gosta de perder absolutamente nada, não é verdade? A perda é algo que nós não aceitamos. Se você está num banco lá e você vai embora do banco, você estava sentado e sai, você depois de algum tempo passa a mão no bolso, você sente que você perdeu um chaveiro, perdeu, sei lá, uma bolinha que seja, qualquer coisa, você fica chateado. Puxa, perdi, estava aqui comigo. Perdi meu relógio, perdi o óculos. Uma vez o pastor Giovanni ficou muito chateado porque ele tinha perdido o óculos. Eu lembro dessa história. Nós saímos do carro, e aí a gente estava indo em direção ao banco e estávamos caminhando, ele começou a falar, mas está muito sol aqui. Aí ele lembrou do óculos escuro. Ele, caramba, meu óculos escuro. Eu perdi meu óculos. E andando chateado, cadê? Onde é que está meu óculos? E tal, e volta no carro, não está dentro do carro. Ele ficou chateado porque sumiu o óculos. Até que ele passa na frente do espelho do banco e ele vê que o óculos está na testa. Olhei para ele e falei, são coisas da idade, né? O pior fui eu que estava olhando para ele e falando, rapaz, cadê seu óculos? Que cabeça sua, né? Que você não vê seu óculos. Mas é ruim quando a gente perde qualquer coisa, a gente acha ruim. Imagina perdas significativas. Essa mulher agora perde a sua casa. Ela vai ter que ir para a terra dos filisteus. A orientação do homem de Deus foi, sai da sua casa, sai do seu lugar de conforto. Olha, Deus já começou a trabalhar na sua vida com a perda do seu filho, mas Ele restituiu. Mas agora é tempo de você perder a sua casa, de perder tudo que você tem. O problema não era perder a casa, perder os móveis de dentro da casa. Não era esse o problema. O problema é que a vida dela estava ali.
Aquela mulher todos os dias abria a porta da sua casa e ela tinha os seus vizinhos, ela gostava dos seus vizinhos, ela tinha relacionamentos, ela tinha amigos ali, ela havia construído uma vida ao redor da sua casa. Não era só o bem, era o coração, era a vida dela, são os relacionamentos que ela havia construído. De repente, essa mulher, do nada, sem projeto, sem nada, por causa de uma palavra do homem de Deus, para que pudesse livrar a vida dela, ela tem que sair da terra onde ela está, da sua vizinhança, da sua comunidade, e ela vai ter que fugir, ela vai ter que viver 7 anos na terra dos filisteus. Terra onde ela começa a peregrinar, porque ela ficava num canto, aqui não dá certo para mim. Aí vai para outro lugar, aqui também não está dando certo para mim. Aí ela vai para outro lugar, aqui também não estou gostando, porque não é a casa dela, não é o lugar dela. Sabe, irmãos, isso acontece conosco. Todas as vezes que somos feridos e todas as vezes que perdemos algo, nós ficamos peregrinando. Hoje eu estava ouvindo a história de uma mulher que sofreu muito com uma traição do marido. E o marido havia atraído com a própria filha. Essa mulher angustiada se envolveu na bebida e morreu na bebida. Isso me mexeu comigo, eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? As feridas. Como que as feridas, elas mudam o nosso comportamento, não é verdade? E ficamos como essa mulher, como essa sunamita, de um lado para o outro, ficamos sem lugar, ficamos perdidos, ficamos sem fundamentos, ficamos na terra dos filisteus. Às vezes emocionalmente somos assim. Tem gente que sofre uma ferida no relacionamento e não consegue mais se encontrar. Não consegue mais se encontrar, não consegue novos relacionamentos, não consegue se relacionar, não consegue mais se abrir, fica desconfiado, fica fechado. Tem gente que se decepciona com a igreja e nunca mais quer ir à igreja nenhuma, quer ficar dentro de casa trancafiado, porque está como sunamita. A sunamita ficou 7 anos na terra dos filisteus, porque ela não estava se adequando. Mas a Bíblia diz que ela não apenas foi para lá, mas ela ficou vagando, ela ficou sendo peregrina de um lado para o outro. Ela não tinha mais casa, ela não tinha família, ela não tinha relacionamentos, houve perdas. Tem gente que espiritualmente está assim, fica pulando de um lado para o outro, fica instável, não sabe o que é mais diante de Deus, não sabe se é filho de Deus, não sabe se é um cidadão do reino de Deus, não sabe se é de Deus, se não é de Deus, está peregrinando. São sunamitas. Mas eu quero que você entenda, amado, que a perda não significa, embora mexa com a gente, mas não significa que esse seja o propósito de Deus para nós. Ficar perdido. Deus não criou você para ficar emocionalmente desconstruído. Deus não criou você para isso. O que nós precisamos entender é que se nós estamos vivos, há um Deus que está gerando vida em nós e Ele está cuidando das nossas vidas. E se você está vivo, é porque Deus quer que você continue vivo. E Ele quer que você continue vivo para a glória dEle. Deus tem um projeto para a sua vida. Você não pode viver uma vida erma, solta, perdida. Eu não sei o que eu vou fazer, para onde vou, não sei o que eu faço. Sabe, irmãos, todas as vezes que nos ferimos, nos perdemos. Perdemos rumos. Tem gente que está só à igreja. E ele só serve para esquentar banco de igreja. Mas ele não sabe o seu propósito e não está sabendo para onde vai. Porque está perdido. Nessa noite eu quero dizer a você que os planos de Deus na sua vida vão acontecer. É tempo de você se reencontrar. É tempo de você voltar a sonhar com aquilo que Deus tem chamado você para ser e fazer. Que em nome de Jesus, as suas frustrações, as suas decepções, não tirem você
do que Deus realmente criou você para ser e fazer. Eu entendo. A gente entende a sunamita, a gente não está tacando pedra nela aqui não. Cada um tem a sua história. Cada um tem as suas dores. Essa mulher aqui era sozinha. Ela não tinha marido. Estava com seu filho, com seus filhos. Essa mulher era a provisão do seu lar. Tudo que ela tinha era a sua casa. De repente ela tem que sair dali. E fica perdida. Mas olha o que vai acontecer. Ao final de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus. Como que funciona o processo de restauração? Retornando. Por isso, restaurar. Todo processo de restauração é retorno. Não é? Se você fala assim, olha, eu vou restaurar esse pedestal. Ou seja, eu vou ter que voltar a deixar esse pedestal como ele era antes. Porque restauração é retorno. Vocês estão entendendo? Então, como é que eu faço para ter a minha vida restaurada? Retorne para Deus. Porque a Bíblia diz que Ele é o autor da vida. Primeiro passo. E aí essa mulher diz assim, que ela ficou lá, voltou. Mas o fato dela retornar não significa que tudo se resolveu, não. Significa sim que teve trabalho. O fato de você se dispor a uma restauração não significa que a restauração acontece automaticamente. Se você pretende restaurar o seu coração, olha, tem muita gente que está com o coração machucado, ferido como a sunamita. Ferido por relacionamentos, como eu falei, não é só de marido, mulher, às vezes relacionamento com pai, relacionamento com mãe, relacionamento com irmãos, relacionamento com filhos. Relacionamentos vão te ferindo, vão te machucando e vão te fazendo cada vez mais se afastar, se fechar, se te empurrar para a terra dos filisteus, onde você vai peregrinar. Essa mulher não peregrinou um dia, um mês, um ano, ela peregrinou 7 anos. 7 anos. Até que ela volta para a sua terra. Eu fico imaginando a cena. 7 anos em que ela não construiu nada. 7 anos em que ela não edificou nada. 7 anos que ela ficou perdida. Essa mulher volta para a sua terra. Chega lá na sua terra. Cadê a sua casa? Cadê as suas coisas? Tem que começar tudo de novo. A restauração não é apenas você voltar para a terra, é reconstruir a sua vida. Olha o que o texto vai dizer. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi falar com o rei para reclamar a sua casa e as suas terras. O rei estava falando com Geazi, o servo do homem de Deus, dizendo, conte-me todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Ele estava contando ao rei como Eliseu havia restaurado a vida a um morto, quando a mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, chegou para reclamar a sua casa e as suas terras. Então Geazi disse, ó rei meu senhor, essa é a mulher, este é o filho dela, a quem Eliseu restaurou a vida. Observem, 7 anos depois, estava Geazi conversando com o rei sobre o que Deus havia feito através da vida de Eliseu, na vida daquele menino. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você se sinta como uma mulher sunamita, perdido. Emocionalmente, espiritualmente. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. A Bíblia diz que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você pode estar perdido na terra dos filisteus.
Mas neste momento, o Espírito de Deus está diante do Rei, do Deus do universo, o Criador de todas as coisas, falando a seu respeito. E quando você chegar na presença de Deus, falando, reclamar, falar, olha, eu não tenho mais a minha casa, eu não tenho mais nada, eu estou com saudade do passado. Nesse momento, o Espírito de Deus estará diante de Deus dizendo, era sobre ele que eu estava falando, era sobre ela que eu estava falando. Porque enquanto aquela mulher estava vendo a sua destruição, a sua derrota, ela estava sendo diante do rei um testemunho do poder de Deus. Você consegue entender isso? Quando você vê que você está perdido na terra dos filisteus, e que você não tem nada, e que você está perdido, eu quero que você saiba disso. O Espírito de Deus está dando o testemunho da sua vida para Deus, dizendo, você é um milagre nas mãos do Senhor. Você é um milagre de Deus. Você não é um fruto de um acaso, não, você é milagre de Deus. Aquela mulher então estava sendo conhecida diante do rei pelo milagre que Deus havia realizado na casa dela. Mas aquela mulher talvez estivesse até esquecido que seu filho havia morrido e que Deus havia ressuscitado. Porque nós somos assim. Diante das adversidades e das lutas, nós começamos a esquecer do que Deus fez por nós e do que Deus faz por nós. E começamos a focar nos problemas e nas dificuldades. Restauração significa perceber que Deus está agindo na história, que Deus está agindo na história da nossa vida, e que nós podemos até estar na terra dos filisteus, mas Deus está conosco. Eu não sei o que você tem perdido, mas eu sei de uma coisa: Deus está escrevendo a sua vida. Deus está sarando o seu coração. Deus está construindo a sua história. Deus está mudando a sua vida. Deus está levantando você e edificando você. Ainda que você diga, não, Deus, eu estou cansado, eu acho que o Senhor esqueceu foi de mim. Não, Deus não se esqueceu de você. Você pode ter certeza disso. Aquela mulher foi diante do rei. E lá estava Geazi, falando do que Deus fizera na vida dela, através de Eliseu. Quando o rei ouve o que aconteceu e olha para aquela mulher, o que o rei diz? Olha lá, verso 6. O rei interrogou a mulher, e ela lhe contou tudo. Então, o rei colocou um oficial à disposição da mulher e lhe deu a seguinte ordem: faça com que lhe seja restituído tudo o que era dela, inclusive todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Deus disse que seja restituído tudo. Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua vida. Deus ama você. Deus quer restituir a sua vida. Aquela mulher sunamita, Deus conheceu o coração dela. Olha, por ordem de Deus, eu fui para a terra dos filisteus, rei. Fiquei peregrinando lá 7 anos. Eu não tinha renda, eu não tinha vida, eu estava perdida. E agora eu volto para minha casa, eu não tenho mais casa, eu não tenho mais vizinhança, eu não tenho nada. Ei, eu estou numa bancarrota. O rei ouve a história daquela mulher e diz, não, tudo que te foi tirado será restituído. Pastor, mas será que Deus quer fazer isso na minha vida? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Diz a palavra do Senhor.
Verso 18. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Uma vez que isso acontece, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado no meio do povo. A Bíblia diz que foi importante que Jesus morresse para que os nossos pecados fossem apagados e que nós pudéssemos receber a restituição de todas as coisas. Por isso Jesus foi assunto aos céus. O que Jesus está fazendo no céu, Ele está, através do Espírito Santo, restituindo todas as coisas nas nossas vidas. Porque quando Jesus voltar, tudo será restituído, é o que a Bíblia diz. É importante que o céu receba até a restauração de todas as coisas. Sabe, queridos, a igreja foi chamada para anunciar o tempo da restauração de Deus. A igreja existe para dizer que há um Deus nos céus que está agindo na história e está restaurando a história. Aí você vai falar: peraí, pastor, mas os tempos estão cada vez mais difíceis. E Jesus disse que seriam mais difíceis, dias de falta de fé, de levantar anticristo na terra, de perseguição aos cristãos. Diz que tudo isso vai acontecer nas Escrituras. Como assim dias melhores? Sim, estas coisas são apenas movimentos do inferno para impedir o que realmente Deus está escrevendo na história, o que Deus tem determinado para a história. Deus quer a restituição de todas as coisas. Deus quer a restituição da sua vida. Deus quer a restituição da sua casa. Deus quer a restituição de tudo aquilo que Ele planejou para você. A sua vida é um projeto do coração de Deus. Mesmo diante das lutas e das tribulações, celebrando o nosso Deus, agradecendo a Ele, porque Ele está movendo a história, Ele está agindo na sua vida, Ele está agindo na sua história. Aleluia. Ah, irmão, você não é do inferno, não. Você não é do diabo. Você não é nada disso. São coisas que Satanás vai querendo colocar no seu coração. Ah, não, eu não faço parte disso. Eu já estou desanimado, eu estou desacreditado. Eu acho que eu estou ferido, eu acho que não sei o quê. Isso tudo é informação do inferno. Joga esse lixo fora da sua vida, porque você é de Deus. Você foi comprado por alto preço, preço de sangue. Jesus entregou a sua vida naquela cruz por amor a você. Por amor a você. Você é dele. E é para a glória dele. E uma vez que isso acontece, o nosso coração se alegra, porque nós não estamos soltos na história. Ninguém aqui é órfão. Todos nós fomos comprados e nós temos um Deus que está na história agindo em nosso favor. Mais do que isso, o Espírito de Deus está como Geazi, diante do rei, diante do Senhor, dizendo sobre a sua vida, falando sobre você. Enquanto você se olha como um miserável, como alguém que perdeu a fé, como alguém fraco, o Espírito de Deus está dizendo: não, Pai, não, olha, Ele é um milagre, Ele é um milagre. Filho pródigo. Aconteceu a mesma coisa com o filho pródigo. Ele vai pegar a sua parte da herança, ele sai, deixa a casa do seu pai, e ele vai gastar absolutamente, viver absolutamente. Quando acaba tudo, ele fala: olha, eu não sirvo nem para ser servo da casa do meu pai. Porque ele se via um mendigo. Ele se via a pior das criaturas. Porque é isso que as nossas perdas fazem conosco.
nos jogam lá para o chão e falam, eu sou um derrotado. Eu vou chegar na casa do meu pai e vou falar para o meu pai que me torne pelo menos como um dos seus servos. Porque eu não sou digno de ser chamado filho. Mas ele se via assim. Mas o pai não o via assim. Quando ele aparece diante do seu pai, o seu pai corre em sua direção e o abraça. O seu pai não vai chegar para ele e falar, rapaz, você me apronta cada uma, hein? Não. O pai simplesmente chega. Meu filho estava perdido e foi achado. O pai não estava querendo saber o que ele fez com o dinheiro. O pai não estava querendo saber o quanto que ele pecou. O pai não estava querendo saber. Jesus estava querendo mostrar isso. Deus não está interessado nas coisas erradas, nos problemas que você criou, ou que você fez. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado em você. Eu me lembro quando eu era pequeno, a minha irmã sempre me conduzia para o caminho do mal, quando a gente era pequeno, né? A gente ia para a feira do Guará. Quem morava aqui na infância sabe disso, né? Meus pais iam para a feira, aquela feira era lotada. E a gente ficava cansado de ficar atrás dos pais. Não sei se já passaram por isso. Minha mãe queria ir em cada banca da feira. E cada banca, ela parecia que ficava 1 hora em cada banca. E aí eu e minha irmã, a gente ficava cansado de seguir, né? Então a gente sentava debaixo das roupas ali das bancas. Aí daqui a pouco, Valéria, cadê meu pai? Cadê minha mãe? Sumiu. Ixi, não tinha nem a mãe nem o pai perto. Aí a gente ficava desesperado. A Valéria tentava me acalmar. Não, calma, não, não chora não, não chora não, não chora não. Né? Daqui a pouco, a gente lá no meio da feira, assim, aquela muvucaiada de gente, a gente lá desesperado. E agora? A gente está perdido. O que a gente vai fazer? Aí eu só sentia assim, ó, a orelha. Era meu pai, achando a gente, né? Vocês ficam perto de mim, o que vocês estão fazendo longe de mim? Aí ela ia puxando a gente pela orelha. A gente ia para o Carrefour, fatalmente a gente se perdia do meu pai e da minha mãe. Aí a gente descobriu que tinha recepção na entrada do Carrefour, né? Aí a gente se perdia, a gente já corria para a recepção. Aí daqui a pouco só ouvia o som lá do Carrefour. Tum, tum, Senhor Honório, seus filhos lhe aguardam na recepção. Aí lá vinha meu pai. A gente perdido, desesperado, achando que meu pai ia chegar e falar assim, ai, graças a Deus, meus filhos. Ai. Lá vinha meu pai, o quê? Que você... Lá vinha a orelha de novo. Você lá puxando as nossas orelhas. Vocês ficam sumindo. A orelha da gente vivia tum, 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 né? Deus não faz assim com a gente. A gente se perde, Deus vai lá e puxa a orelha da gente. O quê? Você fica... Não. Deus não fez isso na história do filho pródigo com o pai, né? O pai não fez isso com o filho pródigo. Ah, vem cá, você sumiu, nunca mais, nem um recado, nenhuma mensagem no WhatsApp você mandou para mim. Deus não faz assim conosco. Deus está esperando você chegar para te dar um abraço. E aí ele diz, meu filho, o que perdeu, perdeu. Mas eu sou a sua restituição. Sabe, irmãos, a história dessa sunamita veio parar na Bíblia, não por acaso. Também não é um conto lá do passado. Quando Deus se preocupou em deixar esse texto nas Escrituras, foi para que nós pudéssemos entender que mesmo que nós nos sintamos perdidos, Ele nos ama, Ele não desiste de nós. Restauração tem a ver não com a devolução de tudo que se perdeu, mas o retorno à casa de Deus. Essa mulher foi para a casa do rei, e lá na casa do rei,
ela abriu o seu coração. Você está hoje na casa de Deus. Hoje você pode abrir o seu coração para o Rei, para Deus. Ele conhece você. Eu queria orar pela sua vida nessa hora. Vamos fazer isso? Queria que você fechasse os seus olhos, abaixasse a sua cabeça. Eu não sei o que você sente que perdeu esse ano, ou ao longo da sua vida. Eu não sei quais são as suas perdas. Eu não sei quais são as suas dores. Mas eu sei de uma coisa. Deus te trouxe aqui nessa noite para ouvir essa palavra. Essa tarde, quando eu estava lendo esse texto, o Senhor claramente me fala ao coração que haveriam pessoas que estariam necessitadas de ouvir essa verdade. E que essa era uma palavra para a tua vida, para o teu coração. Por isso, o Senhor me permitiu ler esse texto hoje. Por isso meditamos sobre isso, porque Deus está dizendo, não importa, não se pegue ao que perdeu. Não se pegue às feridas. Não se apegue às dores. Eu sou o Senhor. Eu posso restituir tudo que foi tirado. Eu amo você. Eu quero restaurar o meu amor e a minha comunhão contigo. Deixa o Senhor curar o seu coração hoje. Enquanto você ora, diga para Deus, Senhor, eu preciso ser restaurado. Eu quero, Senhor, que as mágoas, que as friezas, que as dores, que os sofrimentos não sejam fatores que me afastem do Senhor. Meu Deus, às vezes meu coração fica tão frio, às vezes eu fico tão desanimado, mas eu percebo que hoje o Senhor preparou essa palavra para a minha vida, para curar o meu coração. Então, meu Deus, nessa noite, eu quero me colocar diante de Ti. Eu quero abrir o meu coração e eu quero reconhecer diante da Tua presença a minha necessidade de Ti, Senhor. Às vezes essas feridas, essas perdas mexem comigo, me deixam com raiva, me deixam tristes, me deixam desanimados. Mas, Senhor, eu sei que a minha esperança não está na restituição, a minha esperança está no Senhor, a minha esperança está na comunhão contigo, na intimidade contigo. Nessa noite, Senhor, eu quero a restauração da minha comunhão com o Senhor, a restauração da minha intimidade contigo, dos meus relacionamentos, Senhor, contigo. Toma o meu coração na Tua presença agora. Muda a minha história. Muda a minha vida. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração com todo o seu coração, eu queria que você ficasse em pé nessa hora, porque nós vamos fazer mais uma última oração. E eu quero que essa noite seja uma noite em que você saia daqui marcado por Deus. Levante as suas mãos. Diga assim comigo, diga: Senhor, eu fiz essa oração. E nessa noite, eu recebo da porção do Espírito que cura o meu coração, o Espírito Santo, que restaura a minha comunhão contigo, que me faz voltar à mesa e me relacionar com o Senhor. Meu Deus, eu não vou me prender mais às minhas perdas. Eu quero tirar os meus olhos do passado. Eu quero tirar os meus olhos da rejeição. Eu quero tirar os meus olhos da ferida, da mágoa. Eu quero tirar os meus olhos do sofrimento.
eu quero olhar hoje para o Senhor. Eu entro na tua casa e eu abro o meu coração e eu recebo agora, Senhor, a presença do teu Espírito Santo sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.